Hoje temos connosco o Dr. Francisco Sousa Santos, que é especialista em endocrinologia e nos vai falar sobre um tema muito importante, que é a diabetes, uma doença muito prevalente, mas às vezes não é fácil de compreender. E se calhar começava precisamente por aqui, sobre explicar o que é isto da diabetes, que tanta gente ouve falar, mas que às vezes não é assim tão fácil de compreender. Antes de mais, obrigada pelo convite, Margarida. Tenho muito gosto de falar sobre este tema. Acho que é um tema em que faz sempre falta mais informação simples. A diabetes, da forma mais simples que eu posso explicar, é uma doença que consiste ou que a pessoa tem valores de açúcar no sangue aumentados por comparação com o normal. Esta acumulação, principalmente com o passar do tempo de açúcar em circulação, é tóxico para o organismo e cria várias complicações, nomeadamente complicações cardiovasculares associadas a esta doença. Mas se me permite ir um bocadinho nada mais fundo, a diabetes na realidade não é só uma doença. Há vários tipos de diabetes, há vários subtipos de diabetes. Muito diferentes. Muito diferentes e que é importante mesmo a população geral ter noção das diferenças. Nós temos uma minoria de pessoas diabéticas, são diabéticas tipo 1, corresponde mais ou menos a 10%. São situações em que o açúcar em circulação está aumentado, mas porque há falta de insulina, ou seja, há falta de como se fosse a chave que abre a porta da célula para a entrada da glicose, ou seja, do açúcar para dentro da célula. Isto é diabetes tipo 1, é uma minoria. A diabetes tipo 2 é a maioria, corresponde mais ou menos a 90%. O problema não é tanto faltar uma chave para abrir a porta da célula, é mais que a porta está perra, ou seja, até existe insulina, mas existe resistência à insulina e, portanto, a porta não abre, o açúcar acumula-se em circulação. Lá está, até temos a chave, mas ela não consegue abrir bem aquela porta e, portanto, o açúcar fica à porta. Está enferrujada, o açúcar fica à porta, acumula em circulação. Isto a longo prazo cria riscos e aumenta o risco cardiovascular. Doenças de coração, doenças dos olhos, dos rins. Porque se pensarmos bem, virtualmente todos os nossos órgãos, todas as partes do corpo precisam de irrigação sanguínea e, portanto, existem vasos, existem artérias, existem veias em todas as partes do corpo e, portanto, todas elas podem ser afetadas pela diabetes. E, portanto, grande parte da mortalidade e da morbilidade, ou seja, das complicações que reduzem a qualidade de vida das pessoas com diabetes, resulta deste problema, que é da toxicidade que a glicose ou a acumulação da glicose tem nos vasos sanguíneos, essencialmente. Ok, isso faz sentido. Mas lá está, dizíamos que são duas doenças muito diferentes também, porque no tratamento, e até dizias há pouco que podiam ter quase nomes diferentes, não é? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, porque em termos de tratamento e diagnóstico não tanto, mas em termos de tratamento vão ser também completamente diferentes. Quais é que costumam, falando mais da diabetes tipo 2, que acaba por ser a mais prevalente, como disseste exatamente, quais é que são os sintomas que habitualmente levam o doente a uma consulta ou a pedir ajuda ou a achar tipo, ok, está aqui alguma coisa estranha? O clássico que nos ensinam na faculdade ou na escola dos sintomas que nos devem fazer pensar em diabetes é muita sede, urinar muitas vezes, fala-se também em muita fome, este é menos frequente, mas essencialmente urinar muitas vezes, muita sede, visão turva, diria que são os sintomas mais frequentes. No entanto, mais do que isso, eu gostaria de transmitir a ideia de que a maior parte das pessoas que são diagnosticadas com diabetes não têm sintomas, portanto, a importância, e aqui sublinho a importância do rastreio em populações de risco, porque a maior parte das pessoas que têm diabetes e não é diagnosticada não têm sintomas, portanto, se não fizerem o rastreio, não sabem de que têm a doença, mas a doença já faz mal. Portanto, esta tríade clássica de sintomas que nós falamos não está presente em toda a gente, geralmente está mais presente em casos mais arrastados, em que a pessoa já é diabética há muito tempo, foi acumulando a glicemia em circulação e os sintomas começam a surgir, mas na realidade a maior parte dos diagnósticos de diabetes são em pessoas assintomáticas e, portanto, aí o rastreio é fundamental mesmo. Faz toda a diferença porque lá está, e quanto mais precocemente nós descobrimos, menos tempo teve o açúcar em circulação em excesso, não é? Com todos estes efeitos adversos e todos estes problemas que assim se associam. Nós sabemos também que a pessoa quando recebe porque eu acho que nós ouvimos muito falar na diabetes, mas depois as pessoas ficam meio, a doença do açúcar, não sei bem o que quer dizer. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico, como é que começamos a partir daí? O que é que se faz a seguir? O que é importante nós despistarmos e para onde é que é importante nós olharmos também? Bom, nós geralmente o diagnóstico, apesar de podermos ter a suspeição clínica com base nos sintomas, acaba por ser um diagnóstico laboratorial, ou seja, nós precisamos de fazer análise, precisamos de pelo menos dois testes, digamos assim, positivos, com critérios de diabetes, e nós podemos usar, temos vários testes para fazer diagnósticos, temos hemoglobina A1C, que é um teste numa colheita de sangue que nos dá a média dos últimos 3 meses,
temos a glicose em jejum, portanto, que no fundo é só uma medida do açúcar quando a pessoa está em pelo menos 8 horas de jejum. Isto é muito importante, eu vou sublinhar aqui isto e vou fazer aqui um parênteses, que é a questão do 8 horas de jejum, porque eu já vi muitas pessoas com o rótulo de diabetes simplesmente porque fizeram análises de manhã, mas não estavam em jejum, e já vêm com o rótulo eu sou diabético, e vêm muito preocupados, doutor, eu sou diabético, mas eu não como mal, eu não tenho excesso de peso, o que é que se passa? E às vezes é uma questão de simplesmente a pessoa não fez jejum. E isto acontece principalmente nas senhoras grávidas que fazem aquela prova da tolerância oral da PTGO, da prova de tolerância à glicose oral, e às vezes basta não fazerem jejum e recebem logo o rótulo de diabetes. E portanto, o jejum muito importante de pelo menos 8 horas. E depois falava de 3 métodos diagnósticos. O terceiro é a tal PTGO, que quem faz nunca mais se esquece, que é uma prova que consiste na ingestão de 75 gramas de uma substância muito açucarada. E para muita gente é muito desconfortável. Aliás, às vezes agora na gravidez. A falta de outra expressão é execrável e a pessoa nunca mais se esquece. E pronto, e depois o que se faz é medir a glicémia, portanto o valor do açúcar da pessoa depois desta ingestão de açúcar, para ver se os valores de açúcar estão controlados. Pronto, portanto é aqui que assenta o diagnóstico. Depois do diagnóstico estar feito, nós, principalmente no doente diabético tipo 2, e principalmente, voltando ao que nós falámos há bocadinho, de às vezes o diagnóstico ser tardio, nós devemos começar logo a pensar em rastreios. Em rastreios do quê? À cabeça da doença do olho associada à diabetes. Estou a falar da retinopatia diabética, ou seja, a glicose, mais uma vez voltando à toxicidade da glicose a nível dos vasos do fundo do olho, da retina, pode provocar então o aparecimento da retinopatia diabética. E que, mais uma vez, aqui também pode ser assintomático ao início. Daí a importância do rastreio, mesmo em pessoas assintomáticas. Assim que tens um diagnóstico, ir ver quais é que são as possíveis consequências, porque no fundo quando fazes o diagnóstico não sabes há quanto tempo é que aquela pessoa tem níveis aumentados de açúcar, não é? Isso mesmo. E portanto tens de ir pesquisar, ok, por órgãos e sistemas, onde é que isto já pode ter tido efeito. Isso mesmo, e pensamos logo em 2 coisas logo à cabeça, que é olhos. O rastreio da retinopatia diabética pode ser feito por um oftalmologista, pode ser feito hoje em dia já em alguns centros de saúde. Consiste numa observação do fundo do olho com um aparelho de ver o fundo do olho. É uma coisa muito, muito simples e não é invasivo este rastreio. E pensamos na doença renal diabética também, ou seja, também é muito frequente a afecção do rim por parte da diabetes. E cerca de 1/3 das pessoas com diabetes tipo 2 têm doença renal. E mais importante do que isto, a doença renal diabética, ou seja, a doença renal provocada pela diabetes, é hoje em dia a causa número 1 de doença renal terminal, ou seja, pessoas a precisar de hemodiálise, a causa mais frequente é a doença renal diabética. E portanto, mais uma vez, como tu dizias, como nós não sabemos se a diabetes já não estava lá há mais tempo, ou seja, se o diagnóstico não foi tardio, devemos logo começar a investir no rastreio. O rastreio aqui é muito simples da doença renal diabética, são análises para ver a função renal, se o rim está a funcionar bem, se está a depurar bem, e fazer uma análise da urina para ver se o rim está a perder proteínas ou não, porque este geralmente costuma ser o primeiro sinal de afecção renal pela parte da diabetes. E portanto estas são as coisas que nós pensamos logo. Outra coisa que pensamos também logo é a neuropatia. O que é a neuropatia? A neuropatia tem a ver com a toxicidade a nível das terminações nervosas que a glicose pode ter. É incrível ver o que o excesso de açúcar pode ter, excesso de açúcar no sangue, não é? Pode ter em termos de efeitos em todas estas coisinhas pequenas. Lá está, em todo o corpo, porque mais uma vez todo o corpo é irrigado por vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos são afetados pelos níveis elevados de glicose e portanto a nível das terminações nervosas estamos a falar de vasos sanguíneos pequenos, mas que existem e estão lá, e o dano pode ser provocado principalmente nas extremidades do nosso corpo. São as zonas, se quiseres, mais vulnerável, e principalmente nas extremidades inferiores. Isto cria alterações tipicamente associadas ou chamadas de pé diabético, ou seja, a pessoa pode começar por ter alterações da sensibilidade, como por exemplo formigueiros, dor ao mínimo toque. E é uma das coisas que nós até avaliamos em consulta, precisamente isto do pé diabético, não é? O risco de pé diabético, que é ver se sente da mesma forma dos dois lados, se sente tudo bem, se a sensibilidade é a mesma, se há algumas feridas, se há alguns riscos de ferida, porque como a sensibilidade não é a mesma, também o risco depois de evolução dessa ferida também é muito maior, não é? É isso mesmo, e isso deve ser mais uma vez uma coisa que faz logo parte do rastreio na primeira consulta, na consulta do diagnóstico, porque inclusivamente deixa-me dizer que mesmo pessoas que não têm propriamente diabetes têm aquilo que nós chamamos de pré-diabetes, que é um nome um bocadinho infeliz, porque quase que pressupõe que a pessoa vai evoluir para diabetes, que não é necessariamente verdade, mas pessoas com alterações intermédias
de açúcar já têm risco de pré-diabetes. Portanto, mesmo em pessoas que ainda nem sequer têm diabetes, nós já devíamos fazer o rastreio da neuropatia, que consiste nisso que estavas a dizer, que é essencialmente avaliar o pé, avaliar a sensibilidade do pé, avaliar também a temperatura do pé, a coloração do pé, porque nós sabemos que uma pessoa que tenha um diagnóstico de neuropatia diabética tem mais risco de no futuro vir a ter coisas que essas sim podem representar verdadeiros problemas, inclusivamente em termos de risco de vida do doente, nomeadamente de infecções e de feridas do pé. São muito difíceis de tratar, sim. Que na pessoa com diabetes, especialmente se a diabetes não estiver bem controlada, podem ter dificuldades não só em cicatrizar, em sarar, como em tratar em termos de antibiótico, o que em última análise pode culminar com a necessidade de terapêuticas mais invasivas, nomeadamente cirurgias e amputações, e é isso que nós queremos evitar, e melhorar a qualidade de vida passa por prevenir isso mesmo. Pois, eu acho que aqui esta palavra-chave que é a prevenção. A diabetes tipo 2 é altamente prevalente e é assustadora, mas também se associa muito aos nossos estilos de vida e existem vários fatores de risco que nós sabemos que podem ser preveníveis. E eu acho que também há um papel muito importante nesta informação, porque de facto a pessoa tem o poder de poder minimizar os seus riscos de vir a ter diabetes. Quais são assim os fatores de risco que tu identificas mais frequentemente e que achas que são mais importantes de prevenir? Olha, há uma coisa que as pessoas quase todas, quando eu digo, olha, eu neste momento tenho o diagnóstico de diabetes tipo 2 e tento explicar um bocadinho, as pessoas quase todas a primeira coisa que me dizem é: doutor, mas eu não como açúcar, claro, eu, não sim, como, eu não como doce. E portanto, este é se calhar um mito que eu queria já aqui começar por mandar abaixo, que é, e eu digo logo às pessoas: calma, deixa-me explicar-lhe, eu não estou a acusá-lo de comer açúcar às colheres, de todo. Eu sei que o senhor não faz isso e aqui entre nós, a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2 não fez isso para se tornar diabética. Claro. Portanto, ninguém é diabético tipo 2, ou quase ninguém é diabético tipo 2, cá nos Estados Unidos haverá algumas pessoas assim, mas quase ninguém é diabético tipo 2 por comer açúcares desenfreadamente. Portanto, isso é um fator de risco, mas nem sequer diria que é o principal. Quais é que são os fatores de risco? Sem dúvida, o excesso de peso e a obesidade. Cerca de 80 a 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm esta questão de excesso de peso, obesidade. Portanto, este é o fator de risco, sem dúvida, número 1, 2 e 3, diria eu. Outros fatores de risco, familiares em primeiro grau, diabéticos tipo 2 também. Estamos a falar de filhos, irmãos, pais diabéticos tipo 2. Mas também faz sentido, não é? Porque apesar de tudo, sentam-se todos à mesma mesa. Os hábitos alimentares são muitas vezes os mesmos, o sedentarismo também tem muita influência. Portanto, apesar desta componente familiar, se calhar até tem alguma parte mesmo genética, mas também tem muito a ver com os estilos de vida, provavelmente serem parecidos, não é? Com os nossos pais e filhos. Sem dúvida, mas por acaso é curioso que já bastantes estudos tentaram, digamos assim, isolar se a questão familiar é genética ou por estilos de vida partilhados. E a conclusão a que se chegou é que a genética em si também é importante, e a genética em si, estou a falar dos genes, aumentam entre 2 a 3 vezes a probabilidade de diabetes tipo 2. Portanto, sem dúvida que aquilo que tu disseste de partilhar a mesma mesa. Mas também há esta componente genética importante. Mas a genética também é muito. Na obesidade muito também se vê isso, que há uma parte genética bastante importante que as pessoas muitas vezes desvalorizam, não é? Sem dúvida, e mesmo estudos em gêmeos mostram isso mesmo, que é verdade que o estilo de vida é central, digamos assim, na gênese do problema, e o ambiente, sem dúvida que sim, mas a genética tem um grande peso também. E na realidade, se pensares bem nisto, a obesidade e a diabetes tipo 2 cruzam-se em muito, claro, não é? Era o que dizias, não é? E portanto, inclusive nós falávamos, hoje em dia falamos menos, mas do síndrome metabólico, que na verdade é um pacote que inclui tanto a diabetes, como o excesso de peso, como a dislipidemia, portanto problemas de colesterol e de triglicéridos, e portanto isto tem tudo na sua gênese, em grande parte, problemas de dietas muito calóricas que nós fazemos hoje em dia, estilos de vida muito sedentários. E alimentos altamente processados, não é? Hoje em dia é muito mais fácil recorrer. Eu li uma estatística que tem mais a ver com o sal, mas que era interessante, que é 70% do sal que nós consumimos vem dos alimentos processados, portanto, o facto de nós, as pessoas às vezes dizem, mas eu nem ponho sal na comida, mas se 100% das comidas que eu como forem hiperprocessadas ou de restaurantes ou não for eu a cozinhar, então também não preciso pôr sal nenhum na comida porque ele vem todo de fora, não é? Sem dúvida. E hoje em dia isso também tem um grande impacto. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é, doutor, agora falam muito de dietas, as dietas do paleo, a keto diet, cetogénica, antigamente jejum intermitente, afinal tudo qual é que é melhor para prevenir a diabetes ou para controlar a diabetes? A evidência mais clara que nós temos em termos de escolha de tipo de alimentos para prevenir ou para controlar a diabetes, o que é mais eficaz, é isso que tu disseste, que é dietas
com poucos ou nenhuns alimentos processados, açucarados. No fundo é aquelas coisas que as pessoas vão ao supermercado e veem que está numa caixinha toda linda com muitas cores. Portanto, isso sim está associado a maior risco de diabetes e a maior risco de descontrole da diabetes. Portanto, o que é que nós podemos recomendar? Mais perto que para pôr um nome a uma dieta que eu recomendaria, uma dieta mediterrânica, se calhar, que é uma dieta que não tem produtos processados, aproveita aquilo que é da zona mediterrânea. Até uma dieta mais sustentável. Mais sustentável também, portanto, menos carne, mais peixes, mais leguminosas, mais cereais integrais. E quando eu estou a falar em cereais integrais, não estou a falar do Kellogg's Especial Capa Integral, atenção. Mas é que agora há esse marketing todo, não é? Ainda por cima com isto do açúcar, há precisamente este mito e esta associação de diabetes a açúcar e andar a comer açúcar à colher. Então de repente surgem estes produtos todos cetogénicos e mas isto não tem açúcar, mas depois tu vais ver a lista de ingredientes e tem uma data de corantes e conservantes e gorduras hidrogenadas e portanto é esta ideia de que é procurar as coisas que não têm açúcar exclusivamente, não é bem assim, até porque muitas vezes, eu digo isto, eu gosto muito desta área da nutrição e o mais simples é aquilo que nos faz bem, é aquilo que é mais sustentável. Portanto, uma peça de fruta, os lanches não têm de ser receitas hiper elaboradas e não é preciso ter, porque depois também há este mito de mas é que eu não tenho tempo para comer saudável, eu não tenho dinheiro, custa muito, mas uma fruta, a coisa mais básica do mundo, não é que nós arranjamos em qualquer lado e que não é assim tão cara, às vezes é um lanche adequado e portanto há muitos destes mitos também, não é? Sem dúvida, a fruta é outro mito que as pessoas, há pessoas, por acaso tem pessoas muito diferentes, há pessoas que acham fruta posso comer a que quiser, há outras pessoas que acham fruta não posso comer nenhuma agora que sou diabético e há outras pessoas que acham que fruta só posso comer a A ou B. Pronto, o que eu costumo dizer... Há frutas proibidas na diabetes, supostamente, não sei. Pronto, é isso, esse é um conceito que eu gosto também de começar a falar aos doentes, que é, não há frutas proibidas. Ok, é verdade que comer uma manga não é o mesmo que comer uma maçã, quanto mais não seja, porque em termos de gramas é completamente diferente. Depois, a questão da fruta ser por completo proibida. Não é. Aliás, as recomendações de peças de fruta da OMS e das várias organizações para pessoas diabéticas e pessoas não diabéticas são muito semelhantes. E, inclusivamente, e voltando há bocado à evidência que eu te falava de comida não processada, melhorar o controle da diabetes, nesse estilo de dieta está incluída a fruta. A fruta é importante por vários motivos. Por começar, a fruta tem fibra. A fibra é muito importante no controle da nossa glicémia. Portanto, a fruta é eficaz e deve fazer parte de uma dieta de uma pessoa com diabetes. Agora, aqui, o principal é o quê? É a quantidade. A palavra-chave é quantidade, é moderação. Ou seja, eu tenho pessoas que me dizem doutor, fruta ok, está bem, mas eu como 8 peças de fruta por dia. Eu digo, pronto, isso é demasiado. Muitas vezes, porque para comeres 8 peças de fruta, se calhar não estás a comer tantas leguminosas ou tantos legumes e, portanto, há sempre, não é? Ninguém consegue comer... A roda dos alimentos. Vamos começar tem de haver algum equilíbrio. Vamos começar por onde todos nós começámos, que é na primária ou na pré-primária, que é a roda dos alimentos. Não mudou assim tanto desde há 20 anos atrás para agora. Continua a ser válida e é verdade que hoje em dia fala-se muita coisa de vários tipos de dietas, lá está, jejum intermitente, por aí fora. Mas a base continua a ser válida. Nós recomendávamos e continuamos a recomendar a roda dos alimentos porque existe evidência para isso e, portanto, comer de uma forma saudável, mais do que um prato ou um estilo de alimentação XPTO em que é preciso ir comprar uma leguminosa que só existe na loja. Sim, na o sal dos Himalaias e mil sal dos Himalaias e por aí fora. Não é necessário. Nós conseguimos todos fazer uma alimentação saudável com um mínimo, digamos assim, de esforço e até um mínimo, eu diria até de gastos económicos. Ou seja, não é preciso fazer uma dieta XPTO para fazer uma dieta saudável, quer para uma pessoa diabética, quer para uma pessoa não diabética, que fique bem claro. E perceber isso também, que às vezes implementar estas alterações de estilo de vida na família toda, quer tenham um diagnóstico de diabetes ou não, faz toda a diferença, não é? Porque a diabetes também é uma doença que eu acho que é preciso atuar muito antes, na parte da prevenção e na parte da literacia alimentar e o simples facto de saber ler um rótulo, não é? Lá está, ver uma coisa que diz 0 açúcar e cetogénico e perceber, tipo, mas será que isto é a coisa mais adequada para o meu lanche? Tudo isto também faz toda a diferença, não é? Sem dúvida, e eu costumo dizer às pessoas com diabetes ou mesmo pessoas com excesso de peso se for um supermercado e se vir uns cereais e se tiver mais do que 3 cores,
não compro. Se a caixa tiver mais do que 3 cores, não compro, porque é de certeza um cereal super processado, que não vou dizer marcas para não queimar aqui ninguém, mas é um cereal de certeza super processado, que até pode ter 0 no nome ou ter diet no nome, mas depois a pessoa vê o rótulo e é o que tu dizes, que é, tem imensas gorduras trans, por exemplo, gorduras saturadas, tem imenso açúcar, só que de alguma forma, e não vamos entrar sequer aqui na discussão da política da coisa, mas que o product placement, não sei como, mas acabou por ganhar lá um 0 no nome, que é hoje em dia isto que atrai as pessoas. Mas, portanto, nós enquanto médicos acho que temos de fazer um melhor trabalho nisto, principalmente a doentes que nós vemos que têm capacidade para perceber, é explicar, ok, não caia logo na armadilha do nome, pegue no produto, veja o rótulo e coisas básicas, ou seja, olha, imagine que tem lá por 100 gramas, ok, se vir que tem mais do que 12 ou 20 gramas de açúcar por 100 gramas, não compre. Coisas básicas, a maior parte das pessoas tem capacidade para entender. E é uma questão de hábito, se calhar no início tu vais perder 40 minutos no supermercado a estar a ler rótulos, mas a certa altura tu já sabes o que é bom, o que é que não é, e, portanto, isto é um bocado um investimento, no início demora algum tempo e é chato, mas à medida que vais percebendo já sabes o que é que, se há cereais que dizem lá aveia, mas depois a quantidade de aveia é mínima e é toda processada, já não tem os benefícios da aveia, não é? E se calhar compras um pacote de aveia integral normal, até é mais barato e tem muito mais benefícios, portanto isto tudo... E a diabetes, se há uma doença em que eu diria que não é um sprint, é uma maratona, é diabetes, é uma doença crónica, é uma doença que a maior parte das pessoas vai acabar por tê-la para o resto da vida e em que vale a pena investir no início para depois prevenir mais à frente. Inclusivamente na diabetes nós temos uma coisa que é o efeito do legado, ou seja, é um achado que já sabemos há muito tempo que vale a pena investir na prevenção e no controlo da glicémia no agora, e se no início da doença nós conseguimos controlar bem a diabetes, então mais à frente a pessoa tem muito menos riscos. Mais à frente estou a falar de décadas à frente. Portanto, o controlar a doença no início nós sabemos que tem um efeito de legado, de prevenção de complicações muito mais à frente. Portanto, vale a pena parar, vale a pena gastar mais uns minutos para explicar às pessoas coisas do dia-a-dia e na prática, que vão hábitos e estratégias que vão poder acompanhá-las daí para a frente. E melhorar muito o prognóstico, não é? Porque depois também passamos, lá está, esta ideia de cronicidade e da diabetes ser uma coisa a longo prazo, acho que também assusta algumas pessoas e pensar, e agora eu sou diabético, não há nada a fazer, mas há muita coisa a fazer. Tu tens esta experiência na clínica de ver pessoas que de facto com alterações de estilo de vida e com comprimento terapêutico que conseguem controlar e fazer uma vida normalíssima e não ver as consequências mais graves da diabetes? Sim, sem dúvida. A diabetes também temos de ter em consideração uma coisa, que é, como todas as doenças, existe uma história natural da doença, ou seja, sem dúvida que nós devemos começar por apostar, e é fundamental, cuidados de estilo de vida, alimentação, atividade física, e a maior parte das pessoas vão conseguir, e conseguem, na prática clínica nós vemos isso, um bom controle da doença, com recurso a estas estratégias, e principalmente reduzindo o peso. 5 a 10% de perda de peso associa-se às vezes até a desaparecimento da doença. Agora, nós temos de ter em consideração que, apesar da pessoa poder estar bem controlada, digamos assim, nos primeiros 2 anos com estas medidas, mas não podemos pensar, ok, esta pessoa não precisa mais ser vista, porque era o que eu dizia, todas as doenças têm uma história natural e, portanto, a diabetes ao início pode se comportar de uma forma e pode, entre aspas, bastar as pessoas ter cuidados de estilo de vida, mas se calhar, passado 5, 10 anos, ela progride, ou seja, a diabetes é uma doença que no momento do diagnóstico pode precisar de um tratamento e depois 10 anos mais à frente evolui. Daí a regularidade de controle e de acompanhamento. Portanto, temos de acompanhar a pessoa, porque apesar dela poder estar bem controlada hoje, daqui a 5 anos se calhar já não vai bastar isso, se calhar aí vamos precisar de começar algum medicamento e, portanto, nós temos de ter um acompanhamento regular, porque a diabetes não é uma doença estática e a pessoa pode não ter culpa. Isto é fundamental. Nós, de cada vez que vemos a pessoa e se na vez seguinte vimos que há um agravamento do controle metabólico, ou seja, do controle da glicémia, isto não quer necessariamente dizer que a pessoa desatou, mais uma vez, o açúcar às colheres. Sim. Pode querer dizer que, ok, nós já não vemos a pessoa há 2 anos e a doença está a progredir, porque o pâncreas, entre aspas, se cansou, por exemplo. E, portanto, nós aí temos de atuar de uma forma diferente. Ok, se calhar já não basta, a pessoa pode estar a fazer tudo direitinho, mas se calhar precisamos de introduzir um medicamento que controle o açúcar de outra forma, ou baixa a resistência à insulina, ou aumenta a produção de insulina, e, portanto, o início do tratamento da diabetes raramente é o mesmo que... E a pessoa também está mais motivada, faz
as coisas de forma diferente, não é? Do que à medida que vai lidando com a cronicidade. Disseste só uma coisa, agora já em tom de acabarmos, mas disseste uma coisa muito interessante que eu tenho sempre esta dúvida, que é isto da diabetes desaparecer, não é? Porque sendo uma doença crónica, os cuidados e o acompanhamento terão eventualmente de ser prolongados. Mas é possível uma pessoa não precisar ter um diagnóstico de diabetes e deixar de precisar de medicação e conseguir controlar as coisas só com estilos de vida, ou isto é assim mais, à partida, é mais raro? Não, sem dúvida. O que nós chamamos a remissão da diabetes, ou seja, a cura da diabetes, se assim quiser, é possível. E eu há bocado falava na perda de 5 a 10% da massa, ou seja, do peso. E há vários estudos que demonstram isso, que este número dos 5 a 10% surgiu por causa disso, de pessoas com diagnóstico de diabetes, principalmente a curto prazo, ou seja, com uma curta duração da diabetes, que perdem 7%, imagina, do seu peso, e que a diabetes desaparece. Desaparece e não deixa volta... de ter critérios diagnósticos. Exatamente, ou seja, deixa de ter critérios de diagnóstico e permanece assim durante anos, às vezes não volta a aparecer. Temos outros exemplos, temos, por exemplo, o caso da cirurgia bariátrica, de cirurgias de perda de peso, ou que se manipula o estômago ou o intestino, e que nós vemos aí uma taxa de cura da diabetes ainda relativamente alta, mais do que 20%. E eu posso inclusivamente dizer que já me aconteceu pessoas que têm um diagnóstico de diabetes com valores de açúcar muito, muito alto, e eu tenho de começar ao início medicação, às vezes inclusivamente até tenho de começar a insulina ao início, e passado 6 meses, 1 ano, conseguimos parar toda a medicação, porque a pessoa perdeu peso, porque a pessoa ganhou hábitos mais saudáveis, e portanto é sem dúvida possível. E o conceito de a diabetes ser uma doença sem cura, nós estamos cada vez mais a abandonar. Para já, porque nós hoje conhecemos melhor e a ciência evoluiu e percebemos que é possível, e depois porque até temos armas mesmo para a perda de peso, como falava da cirurgia bariátrica, mas como também hoje em dia acho que quase toda a gente sabe, também existem medicamentos eficazes nesse aspecto, e portanto nós temos armas para conseguir ainda dar mais probabilidades à pessoa de conseguir ficar curada da diabetes. Portanto é muito, muito interessante, porque o conceito da diabetes como uma doença necessariamente crónica também já muda um bocadinho, sem dúvida. Acho que é uma excelente forma de acabar por perceber aqui que de facto as coisas, que há aqui uma esperança e que as coisas podem mudar, e depende também muito de um bom diagnóstico, de um bom acompanhamento e de alguma força de vontade. Muito obrigada, Francisco, obrigada por teres aqui ajudado a descomplicar, e até uma próxima. Obrigado.